dia 27 de julho de 2025. Vamos trazer o resumo da lição bíblica desta manhã, publicada pela CPAD, que é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. A Assembleia de Deus é a igreja que praticamente tem como carro-chefe da igreja, do nosso ministério, a Escola Bíblica Dominical, que é a escola que, enquanto se ensina, evangeliza também. E hoje o título da lição, que é a lição de número 4 do terceiro trimestre, a abordagem é dentro do livro de Atos dos Apóstolos, e a lição ela tem como título da capa a Igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. O título da lição de hoje, que é a lição de número 4, é uma igreja cheia do Espírito Santo. O texto áureo nos diz assim: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos capítulo de número 4, versículo 31. A verdade prática nos diz o seguinte: uma igreja cheia do Espírito Santo suporta aflições, ora com o poder e ousa no testemunho de Jesus Cristo. Quer dizer, testemunha o Evangelho com ousadia, certo? O primeiro tópico ele nos traz como título uma igreja perseverante. Uma igreja perseverante, primeiro, ela suporta as aflições. Jesus ele nos deixou bem claro que no mundo teríamos aflições. João, capítulo de número 16, versículo 33. Mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, o mundo é para nós um adversário, porque a igreja ela anda em sentido contrário do mundo. Essa é a verdade. E por conta disso, por nós procurarmos agradar a Deus, o mundo se opõe e nos persegue. E por esse motivo, temos de estar consciente desta perseguição e perseverarmos na fé, mesmo diante das ameaças e das perseguições. A igreja primitiva, ela não se deixava intimidar pelas aflições, pelas perseguições que sofriam, e estavam dispostos a passar por esse sofrimento, porque o nosso objetivo não é agradar o mundo, mas agradar a Deus. Essa é a verdade. A igreja ela não negocia os seus valores. Infelizmente tem muita gente aí que abre mão dos seus valores, abdica das virtudes para obter algum favorecimento pessoal. Isso é muito arriscado, porque põe em xeque o próprio testemunho da pessoa. Uma vez essa pessoa ela fez alguma coisa para agradar o outro, para mostrar que é homem, porque tem essas ideias. O mundo ele procura desafiar, colocando em nós aquele sentimento, Se eu sou livre, eu posso fazer. E aí a gente precisa estar vigiando para não estar negociando os nossos valores. E tem muitas pessoas que, infelizmente, até igrejas, que se maculam com as coisas, a corrupção deste mundo. A igreja, ela é perseverante por estar convicta de sua fé. Ora,
é importante que a fé é algo que a gente tem que sustentar do início ao fim da nossa vida. Vamos nos lembrar do que Paulo um dia disse, perto da sua partida daqui da terra. Combati o bom combate, acabei a minha carreira, guardei a fé. Então, é importante que a gente não abandone, não abdique da nossa fé em nenhum momento. A nossa fé é algo precioso. Alguém já disse que nas transações entre o homem, o ser humano e Deus, a única moeda que tem valor é a fé. Segundo tópico, uma igreja que ora com poder, orando com propósito. Minha gente, é importante que a nossa oração não seja um mero monólogo, uma oração sem nenhum sentido, uma oração que não tenha valor. E para uma oração ter valor, ela precisa ter propósito. Ela precisa ter propósito. A gente tem que mostrar a Deus uma demanda que naquele momento nos ocupa nessa oração. A gente tem que mostrar a Deus. Oração não é dobrar o joelho e ficar fazendo uma repetição como se fosse um mantra. Glória, 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 glória. Aleluia, 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 aleluia. Glória, glória. Não, é importante que se tenha na oração essas frases como uma demonstração da nossa adoração a Deus, a nossa submissão à sua vontade. Mas dentro de uma oração tem que existir matérias correspondentes à nossa situação como ser humano, criaturas criados por Deus, e também como ser humanos, dependentes de algumas coisas básicas para sobreviver. E é isso que a gente tem que passar a Deus, para Deus, a nossa oração. Orando em unidade. Gente, a nossa oração não pode de forma alguma ser uma espécie de combate a outra oração. Faz sentido uma oração combater outra? Gente, é terrível, mas pode existir. Alguém está orando por uma coisa e eu vou orar para que aquela pessoa não alcance aquilo que ele está pedindo. Gente, a gente tem que aprender a orar com o coração, orar em unidade. A gente não pode de forma alguma estar em displicência quando há um clamor coletivo. Imagine só, o pastor, o pregador, ele convida a todos para orar e de repente eu dou as costas para ele e começa a conversar, a falar sobre outro assunto, quando na verdade aquele momento é um momento de reverência, porque toda a igreja foi convocada para orar, orando fundamentada na palavra. Então uma igreja perseverante, ela ora fundamentada na palavra. Ela tem a Bíblia como base daquilo que ela está pedindo, como base daquilo que ela está, vamos dizer assim, chamando a atenção de Deus. O Espírito Santo está do nosso lado para corresponder à nossa dor, ao que a nossa alma está sentindo naquele momento. Então a gente tem que orar baseado na palavra. Terceiro e último tópico, uma igreja ousada no testemunho. Então a igreja, ela precisa ter ousadia para enfrentar a oposição ao evangelho. A igreja não pode de forma alguma recuar. A igreja precisa avançar. A igreja precisa avançar porque, afinal de contas, está do nosso lado o general de guerra que não perde uma batalha. É o Senhor, o nosso Deus. Jesus Cristo disse que ele venceu e, por esse motivo, nós somos participantes
desta vitória. Por isso que Paulo diz em Coríntios, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a igreja precisa ter ousadia para enfrentar a oposição ao Evangelho. Segundo, ousadia no exercício dos dons espirituais. Os dons espirituais foram outorgados por Deus à igreja, para que a igreja cumpra a sua missão aqui na terra. Então a igreja não pode de forma alguma abandonar os dons, não pode de forma alguma fazer dos dons algo para se autopromover. Os dons têm por objetivo glorificar a Deus, glorificar a Jesus. Então eu e você precisamos, com ousadia, exercitar os dons espirituais, pedir a Deus que traga para a sua igreja os dons de profecia, os dons de discernimento, dons de curar, dom da palavra da ciência, da palavra do entendimento, dons de língua, dons de interpretação e por aí vai. Dons relacionados à comunidade e dons relacionados à liderança eclesiástica, porque existem dons que se manifestam nas lideranças e tem dons que se manifestam na coletividade. É importante que a gente aprenda a discernir esses dons e a perceber qual foi o dom que ele nos concedeu e assim exercitarmos cada vez mais esses dons para que nós possamos nos aprimorar nele, porque o dom em si ele é perfeito, falho somos nós, porque os dons são dados pelo Espírito Santo e são coisas boas para a igreja. Então a igreja precisa ter ousadia no exercício dos dons espirituais. E terceiro subtópico é ousadia na exposição da palavra. Então nós, ao orarmos a Deus no sentido de pedir a Deus que Ele venha a nos revestir com o seu poder, nos conceder ousadia para pregar a sua palavra, nós temos que exercitar a palavra para que Deus possa nos conceder aquilo que nós estamos pedindo, que é ousadia, intrepidez. É importante que se diga que Jesus deixou bem claro que nós receberemos poder a descer sobre nós o Espírito Santo para sermos suas testemunhas. Então, o propósito único e verdadeiro dos dons espirituais, do poder do Espírito Santo na vida do crente, é anunciar a Jesus, é promover, é colocar Jesus à frente de nós. Não é para se autopromover, não é para promover a igreja. Infelizmente tem muitas igrejas aí que estão acomodadas, não estão mais preocupadas em ter uma vida de oração. É só festa, já não se chama mais culto de oração, já não se chama mais culto de doutrina, se chama celebração, como se a adoração deixou de existir, como se a doutrina já não tem mais sentido. Então a gente precisa se preocupar em estar glorificando a Deus nas nossas reuniões, nos nossos cultos. É tão bonito ver uma igreja em que parece que é o céu, aonde a gente está ali glorificando a Deus, o irmão da glória, outro da aleluia. Na hora da mensagem, os irmãos ficam atentos, intercedendo para que o Espírito Santo venha atuar em nossos corações e nos corações das pessoas que estão presentes, mas que ainda não tiveram com a experiência da salvação. Isso trará para nós, aleluia, aleluia, as bênçãos de Deus. Isso trará para nós o derramamento da sua graça, a manifestação do seu poder. Então, meus irmãos, que Deus em Cristo nos abençoe. Tenho certeza que o resumo desta manhã da Escola Bíblica Dominical trará, assim, melhor esclarecimento para cada um de nós. E que o Espírito Santo fale melhor aos nossos corações. Estaremos orando nesse momento. Santo Deus, eterno e maravilhoso Salvador, queremos te agradecer por tua graça, queremos te agradecer pela presença do teu Espírito Santo nas nossas vidas.
Queremos te agradecer pela manifestação dos teus dons. Nos ajuda, Senhor, a sermos reverentes. Nos ajuda, Senhor, a estarmos conscientes da nossa preparação para receber, Senhor, aleluia, mais e mais do teu Espírito Santo, Senhor, para sermos testemunhas das tuas maravilhas, das nossas vidas e da tua salvação. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo nos abençoe e possa proporcionar para cada irmão, para cada coração, uma vida de ousadia. Ousadia no Espírito Santo. Ousadia aí não está se referindo a ser maleducado, a ser desrespeitador. Mas dentro da palavra, você consegue convencer as pessoas a se aproximar e a buscar a Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e até a próxima. Glória a Deus.